estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Estamos na aula de número 16. Lembrando aquele aviso sempre importante sobre a higienização das mãos. Então, utilizar o álcool em gel, né? Se por acaso você está em um lugar que tem água e sabão, aproveite para lavar suas mãos. É muito importante manter sempre tudo bem higienizado. Você já me conhece, eu sou a professora Viviane, pode me chamar de Vivi também, e temos 2 convidados para a nossa aula de hoje, o Paulo e também a Laura. Sejam muito bem-vindos, assim como você. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E como em todas as aulas, sempre vemos a organização da nossa rotina. O que vamos ter na aula de hoje? Vamos dar uma olhadinha? Temos organização dos materiais, registro da data e da aula de hoje, relembrando a aula anterior, texto informativo, interpretando e a hora do jogo. Então, no nosso primeiro momento da rotina, que é o que mesmo? A organização dos nossos materiais. Então, vamos ver o que vamos utilizar na aula de hoje? Você vai precisar separar aí pertinho de você um caderno ou uma folha de sulfite, lápis ou caneta, borracha e também o apontador. A lista de materiais vai ficar disponível aí na tela. Aproveite também para higienizar suas mãos, o local, seu espaço de estudo. Organize todos os materiais que você vai precisar e logo eu retorno. E aí, já organizou seus materiais? Já fez a higienização das suas mãos, do espaço de estudo? E agora, então, vamos para o primeiro registro. Você vai pegar o seu caderno ou a sua folha, que você sempre registra as nossas aulas, e vai colocar lá a data de hoje, com o dia, mês e o ano. Vai pular uma linha e escrever língua portuguesa, ou se preferir, LP. Vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno.
Fez o registro? Então, caso você precise, durante a aula, realizar algum registro de alguma informação importante ou algo que você precisa escrever e registrar para memorizar ou consultar futuramente, fique à vontade para realizar, ok? Seguindo a nossa rotina, vamos relembrar a aula anterior. Então, aqui, tem alguns slides do que nós vimos no encontro passado, que foi a respeito da propaganda de conscientização. Então, vimos o que é uma propaganda de conscientização, vimos alguns exemplos. Então, aqui você está vendo, o cartaz de alguém para te ouvir a qualquer momento, que era a propaganda de conscientização da Prefeitura Municipal de Curitiba, que tinha como objetivo promover a adoção dos animais. Também vimos sobre a estrutura desse gênero textual, o que precisa conter dentro de uma propaganda de conscientização. Também fizemos um quiz, analisando tudo aquilo que trabalhamos durante a aula. E no final dessa aula, como sempre, tinha um desafio para ser cumprido. Você conseguiu realizar esse desafio? Vamos relembrar que desafio era esse, não é mesmo? Qual a mensagem que a propaganda de conscientização pretende transmitir? Mas de que fonte que era essa propaganda de conscientização? Então, na aula anterior, nós vimos que era a respeito desta propaganda aqui, que também tenho ela aqui. Ok? Então, só relembrando, o título, o lixo é seu. Temos ali a imagem também, de várias sacolas. E o que está escrito logo abaixo? Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Então, o objetivo era que você descrevesse o que você compreendeu, qual que era o objetivo dessa propaganda. Então, como todos os desafios, eu também fiz o meu e tentei cumprir. Então, vamos ver ali qual que foi o registro. A propaganda de conscientização teve como objetivo chamar a atenção sobre a importância da coleta seletiva e as suas consequências para o planeta. A imagem das sacolas coloridas remetem aos tipos de resíduos que devem ser separados. Então, esse cartaz, tinha ali como objetivo a coleta seletiva, ou seja, eu preciso separar, de acordo com as cores, com o material que é utilizado. Então, vamos relembrar aqui só quais que são esses tipos para a gente fixar bem na nossa memória? Então, temos aqui a cor vermelha, que representa o plástico, a cor azul, que representa o papel, a cor amarela, que representa o metal, e a cor verde, que representa o vidro, ok? Então, é muito importante que a gente saiba, e sempre procure separar os materiais, porque tudo isso depende para a sobrevivência do mundo e das pessoas também, ok? Será que o teu desafio ficou parecido com o meu? O que você será que escreveu, Estou curiosa para saber. Então, vamos para o nosso tema da aula de hoje, que é sobre texto informativo. Você já leu algum texto informativo? Ou está na dúvida se você já leu ou não? Então, vamos conhecer um pouquinho do que se trata esse gênero textual. Texto informativo é um tipo de texto cuja função é informar algo aos leitores, transmitindo conhecimentos e esclarecendo dúvidas sobre um tema específico.
Então, como já diz o próprio nome, esse texto tem o objetivo trazer informação sobre algo, né? Pode ser algum assunto da escola, da sociedade, da economia, enfim, diversos assuntos que são mais específicos. E quando nós lemos esse texto informativo, nós aprendemos de forma mais aprofundada sobre algo. E aonde que a gente encontra esse tipo de texto? Então, temos aqui alguns exemplos. Podemos localizar no jornal, em revistas, também, na enciclopédia, em sites e também em livros. Então, esse tipo de texto é bem fácil da gente poder localizar, porque existem várias fontes que encontramos, o texto informativo. E quais são as características desse texto? Então, temos algumas delas, não vamos trabalhar com todas, ok? Então, primeiro elemento, ele é escrito em prosa, ou seja, quando a gente faz aquele texto corrido, não tem verso, não tem estrofe, ele é um texto, contínuo. Também apresenta uma linguagem formal. Já vimos também esse tipo de linguagem em outros tipos de gêneros, que trabalhamos nas aulas anteriores. Esse texto também apresenta informações objetivas, ou seja, precisa ser direto, Não adianta escrever um texto longo, detalhado. Essa informação precisa ser direta e objetiva, para a pessoa que esteja lendo já consiga entender de uma maneira clara. E outra característica que também é apresentada nesse tipo de texto é que ele pode apresentar citações, fontes, dados e também pesquisas para provar a sua credibilidade. Então, o autor, quando ele escreve esse texto, ele não escreve só com as suas palavras, mas ele também traz outras fontes, outros materiais para provar que essa informação é verdadeira. Interessante, não é? Então, vamos ver um exemplo de um texto informativo que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Então, ele foi retirado da internet e ele apresenta este layout. Cuidado com o impulso na hora de comprar. E aí tem uma imagem, de uma moça com telefone celular, um cartão, Será o que vai remeter, o tema desse texto? Já nos dá algumas dicas, através do título e também da imagem. Percebam aqui, temos também o autor, que é o Jairo Bauer, que redigiu, escreveu esse texto. E aqui do lado está o link, da onde que foi retirada essa informação. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto para ver do que ele se trata? A pandemia tem modificado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. As compras físicas diminuíram, bem como o gasto com restaurantes e cinema. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam gastando dinheiro. Comprar pela internet virou necessidade para muitos, e a migração para esse novo ambiente de consumo pode trazer novas tentações para quem já tem a tendência de gastar o que não tem. Uma pesquisa conduzida pela OnePoll nos Estados Unidos, a pedido da plataforma de vendas Slick Deals, mostrou que os consumidores daquele país têm feito 18% mais compras por impulso por causa do isolamento social. Então, esse texto é apenas um pedaço, apenas um trecho, ele não está completo, mas aqui a gente consegue perceber várias informações importantes, que por conta do isolamento social, a gente imagina, a pessoa não saiu de casa, então ela gastou menos dinheiro. Pelo contrário, as pessoas com acesso à internet conseguem ter esse acesso à compra, de diversos itens, e através da pesquisa que foi ali apresentada, mostrou-se que o impulso pelas compras, ou seja, quando a pessoa pensa
Quer dizer, ela não pensa, ela age, né, sem pensar, acaba comprando, adquirindo algum item, aumentou. Então, veja que informação importante. E isso também, né, nos dá a reflexão do quê? Sempre que a gente precisar gastar dinheiro com alguma coisa, nós precisamos refletir, pensar, será que é importante, de fato, comprar aquele objeto, aquele material? Ou eu posso guardar e economizar esse dinheiro, né? Será que você aí de casa que está assistindo, você consegue economizar, guardar o seu dinheiro? Ou você tem o costume ali de comprar, né, por impulso, sem pensar? Fica aí a reflexão. Mas a Laura quer nos dizer alguma coisa. Professora Vivi, não entendi os dados dessa pesquisa. Não tem problema, Laura. Então vamos retomar os dados dessa pesquisa. Então aqui eu grifei alguns elementos que são importantes, tá? Do último trecho que a gente realizou a leitura. Então essa pesquisa ela mostrou que os consumidores, né, dos Estados Unidos, que é onde foi realizada a pesquisa, têm feito 18% mais compras por impulso por causa do isolamento. Como nessa informação do texto não aparece quantas pessoas que foram pesquisadas, eu trouxe aqui uma comparação. Vamos supor que 50 pessoas fossem pesquisadas. Fazendo os cálculos de 18%, né, que as pessoas ali acabam comprando por impulso, os 18% correspondem a 9 pessoas que comprariam por impulso, tá? Então, esse é um pequeno comparativo, né, do que se trata os dados dessa pesquisa. Como ela não mostrou de maneira clara quantas pessoas que foram pesquisadas, a gente consegue ter uma leve noção, né, de quanto que se trata essa porcentagem, ok? E agora vamos ao momento de interpretar a esse texto. Será que você entendeu do que esse texto comentou, abordou? Vamos conferir então aí nas próximas questões. Então, a primeira pergunta. O título do texto lido hoje é... Lembra do título do texto que estava lá na primeira imagem? Temos ali a primeira alternativa. Cuidado com o impulso na hora de comprar. A segunda alternativa. Agora é hora de comprar. Ou a terceira alternativa. O que preciso comprar? E aí? Né? Pensando sobre o que foi tratado no nosso texto hoje. Já fica, né, um pouquinho claro, né? Lembra que a gente comentou, né, sobre o impulso, que precisamos pensar quando vamos comprar alguma coisa. Então, será que era o que preciso comprar? Não, né? Agora é hora de comprar? Não também, né? Então, a alternativa correta é cuidado com o impulso na hora de comprar. Né? Até fica como uma reflexão que vocês precisam fazer aí, né, durante ou depois da aula. Vamos então para a próxima questão. Segundo o texto, como as pessoas estão realizando compras no período de isolamento social? Essa informação estava lá, né, presente no texto. Então, de forma presencial nos estabelecimentos ou pela internet? Essa tá tanto fácil, né? Se as pessoas estão isoladas em casa, elas podem ir, né, até o estabelecimento, a loja, o mercado, né? Durante o isolamento, não, né? A pessoa precisa permanecer em casa. Então, essa resposta não combina com aquilo que estava no texto. A segunda opção, na internet. Então, realmente era aquilo que o texto estava nos mostrando, que a pessoa utiliza, né, a internet para realizar as compras. Até lá naquela primeira imagem, se recorda que tinha a moça com o celular e o cartão, porque pelo celular que ela conseguia realizar essas compras. Então, a resposta correta é na internet. Vamos à próxima pergunta. A tendência de compras pela internet segundo o texto
É um hábito que vai ocorrer somente no período de isolamento social? Ou é um hábito que continuará mesmo com o fim do isolamento? Então, se a gente for parar para pensar, será que quando o isolamento acabar, as pessoas vão parar de comprar pela internet? Será que é um hábito que vai acabar? Ou será que mesmo que o isolamento acabe, as pessoas vão continuar acessando e comprando pela internet? Qual que é a sua opinião? O texto nos mostrou qual que é a ideia, né? Então, ele é um hábito que vai acabar? Não vai. Pelo contrário, né? Vai permanecer mesmo com o final, né, do isolamento social. E agora, vamos organizar a palavra informação. Já que a gente comentou sobre textos informativos, vamos trabalhar com esta palavra hoje, informação. Então, que letras que precisamos, né, para organizar essa palavra? Então, vamos começar pela letra I. Depois da letra I, vamos precisar da letra N. Assim, já temos a sílaba IN. Na sequência, a letra F. Depois, a letra O. A letra R. A letra M. A letra A. A letra C, com cedilha. A letra A, com acento til. E, por último, a letra O. Então, assim temos a palavra informação, ok? E quantas letras que tem essa palavra informação? Já dá para perceber que ela é uma palavra longa, certo? Mas vamos contar quantas letras que precisamos para organizar essa palavra. Uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras no total. Muitas letras, não é mesmo? E qual é a letra inicial dessa palavra? Lembrem que quando a gente fala de inicial, significa que começa. Qual é a primeira letra que inicia essa palavra? Temos aqui a letra I, que é a primeira letra. Então, vamos conferir ali na tela se era isso mesmo? Então, temos aqui a palavra informação, a quantidade de letras, que já realizamos essa contagem. Você lembra quantas letras que tinha essa palavra? O total de 10 letras. Também vimos a letra inicial, que é a letra I. E com relação à organização das sílabas, temos a sílaba informação. Então, são essas sílabas que nós organizamos para montar esta palavra. Quantas sílabas que temos, então? 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, confere aí na tela o total de 4 sílabas. Organizando aqui, né, na mesa, como que fica essa palavra dividida em sílabas. Então, já temos aqui a que inicia, in. Depois temos a segunda sílaba, que é o for. A terceira, ma. E a última sílaba, são. Então, ficamos com a palavra informação, certo? E como em algumas aulas a gente já conversa a respeito dessas palavras, como que a gente consegue utilizar as mesmas letras para compor outras palavras,
Será que você, visualizando essas letras, você consegue compor alguma outra palavra? Pense aí rapidinho. Consegue formar alguma palavra curta ou alguma outra palavra que seja mais longa? Eu consegui formar 3 palavras. Então, eu vou abaixar aqui todas as letras, para que você não confunda, né, na hora de visualizar. Mas você já está vendo que eu estou utilizando as mesmas letras desta palavra. Então, para formar a primeira palavra, que letra que eu vou precisar? Então, vou precisar primeiro da letra M, que está aqui. A letra A, que está aqui. A letra C, com cedilha. E sabe qual que é a próxima letra? Tá fácil, né? A letra A com tio. Que palavra que forma? Tá fácil, né? Maçã. Então, olha só, né? Lá da palavra informação, tiramos ali 4 letras para formar a palavra maçã. Então, vamos ver a próxima palavra que podemos formar, né? Utilizando as mesmas letras. Então, vou colocar elas aqui novamente. E para formar a próxima palavra, vou precisar da letra A, da letra C, com cedilha, da letra A, com o tio, e por último, a letra O. E assim formou a palavra ação. Ok? Você conseguiu pensar em alguma outra palavra utilizando essas letras? Eu consegui pensar em mais uma. Será que é a mesma que você aí de casa está pensando? Então, vamos formar aqui. Então, vou baixar todas as letras novamente. E para formar essa palavra, eu vou precisar da letra N, que está aqui. Da letra O, que também está aqui. A letra R. A letra M e, por último, a letra A. Organizamos assim uma outra palavra, norma, né? Norma que pode ser uma regra, algum combinado, é uma norma, ok? Então, eu consegui hoje formar essas 3 palavras. Será que você consegue pensar em mais alguma? Temos aí outras opções, né? Fica o desafio para que você pense. Você pode utilizar seu alfabeto móvel, ou então no próprio caderno, né, realizar o registro, fazendo essa tentativa de criar novas palavras. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na tela para ver como que foi composta essas palavras que a gente já viu aqui na mesa. Então, temos aqui a palavra informação, certo? Então, a primeira palavra, você lembra qual que era? Era maçã. Então, precisamos da letra M, da letra A, do C com cedilha e da letra A com tio. Formamos a palavra maçã. Na sequência, a próxima palavra, precisamos utilizar o A, o C com cedilha, o A com o tio e a letra O, formando a palavra ação. E por último, precisamos da letra N, da letra O, da letra R, M e por fim a letra A, formando assim a palavra norma. E agora vamos para a hora do jogo. Então, qual jogo será que vamos realizar hoje? Temos aqui a presença do Paulo e também da Laura para participar, né, dessa brincadeira, desse jogo que a gente vai realizar hoje. Mas antes,
de iniciar o jogo, precisamos o quê? Conversar sobre as regras, tá? Então, o primeiro ponto. Tem uma roleta com a numeração, né? Como a gente não tem um dado aqui, utilizamos o recurso da roleta, que vai indicar o número que a pessoa vai seguir aqui no tabuleiro, né? Ou o Paulo ou a Laura, ok? Mas não é só isso, né? Cada rodada vai ter uma pergunta. E nessa pergunta, se o estudante acertar, ele segue. Mas se ele errar, ele vai permanecer aonde estava na rodada anterior, ok? Então, esses são os combinados para o jogo de hoje, tá? Então, vou colocar aqui já a Laura e o Paulo no início, né? Que precisa ter um começo o nosso jogo. E quem vai iniciar hoje é a Laura. Então, vamos ver qual é o número que vai sair para a Laura. Saiu o número 3. Mas antes dela seguir as casas, temos uma perguntinha para a Laura. Vamos ver se ela vai conseguir responder. E você aí de casa já aproveita para dedicar a sua torcida, né? Ou para a Laura, ou para o Paulo. E também aproveitar e responder as perguntas. Vamos ver se você ficou antenado aí durante a aula e vai conseguir responder a questão. Então, pergunta número 1. O objetivo do texto informativo é... Primeira alternativa. Apreciar a arte do texto. Opinar sobre o assunto abordado. Ou informar algo aos leitores. A gente viu sobre isso lá no comecinho da aula. Você lembra? A Laura já tem a resposta dela. Vamos ver ali o que ela respondeu. Segundo a Laura, o objetivo do texto informativo é informar algo aos leitores. Faz sentido, né? Texto informativo, informar. Então, vamos ver se essa resposta dela está correta para ela seguir aqui no tabuleiro. Então, aqui temos a pergunta e está correto. Informar algo aos leitores. Então, a Laura vai ter o direito de avançar as 3 casas ali que ela já havia sorteado. Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas, ok? Então, a Laura já começou bem. Vamos ver agora o Paulo. Qual o número que vai ser sorteado para ele? Uau, número 6. Já começou com sorte, hein, Paulo? Mas vamos ver qual é a questão e se ele vai conseguir responder. Vamos ver ali a pergunta. O texto informativo é escrito em verso ou em prosa? Isso a gente viu também lá no comecinho da aula. Será que esse tipo de gênero textual ele é escrito em verso ou em prosa? Prosa é aquele texto sequencial, né? Que ele segue ali a sequência. Paulo já tem a sua resposta. É escrito em prosa. Olha lá, será que Paulo acertou? Vamos ver ali então. Temos a pergunta novamente e a resposta certa é prosa. Parabéns, Paulo. Então, já começou bem, né? Vamos avançar aqui 6 casas, que foi o número sorteado pelo Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Paulo já passou bem na frente. Vamos ver agora a Laura. É a vez dela. Que número que vai sair para ela dar continuidade no jogo? Número 4. Bom número, Laura. Mas antes você precisa responder ali a perguntinha. Quantas letras tem a palavra informação? Nós vimos na aula de hoje. Já dá para aproveitar e ir contando aí rapidinho, Laura. Temos 11 letras, 10 letras ou 9 letras? Conta aí
Laura, rapidinho, rapidinho. Qual que é a sua resposta? 10 letras, professora. É isso mesmo? Você aí de casa contou quantas letras que tem a palavra informação? Então, vamos conferir aqui. Qual que é a resposta certa? 10 letras. Acertou, Laura. Então, como você já tinha sorteado o número 4, você vai avançar 4 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, a Laura conseguiu passar ali o Paulo. Então, vamos ver agora a vez do Paulo. Que número será que vai ser sorteado? Número 3. Vamos ver qual que é a pergunta. O texto informativo precisa ter credibilidade. Essa frase, ela é verdadeira ou é uma frase falsa? A gente conversou isso lá também durante a aula. Será que o texto informativo precisa ter essa credibilidade para a pessoa que está lendo confiar nas informações? Ou não precisa? Paulo já tem a sua resposta. Acho que é falso, professora. Então, vamos ver a resposta. Então, temos aqui a questão. Ai, Paulo, é verdadeiro. Então, agora você não vai avançar. Vamos, então, dar continuidade. Agora é a vez da Laura. Laura sorteou o número 4 de novo. Vamos ver qual que é a pergunta, então, da Laura. Qual a linguagem que o texto informativo deve apresentar? Tá fácil essa. É uma linguagem formal ou uma linguagem informal? A Laura já está ali atenta e já tem a resposta. Vamos ver ali? A Laura está dizendo que é formal. Então, vamos ver se está correto. Então, aqui a pergunta novamente e a resposta certa, formal. Foi o que a gente viu, né, na aula de hoje. Então, a Laura tem direito a avançar 4 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. A Laura está quase chegando ali no final. Está vencendo. Mas o jogo ainda não acabou. Vamos ver ali que número que o Paulo vai tirar agora. E, Paulo, atenção, né? Para que você consiga acertar e alcançar e até mesmo passar a Laura. Vamos ver ali o número. Opa, número 5. Vamos ver que pergunta que vai sair. Quantas sílabas a palavra informação apresenta? Vimos na aula de hoje, né? Tanto na mesa como também aqui na tela. Será que são 4 sílabas? 6 sílabas? Ou 5 sílabas? Conte aí, Paulo, rapidinho antes de você responder para você ter a certeza e conseguir avançar suas casas. Paulo já está ali com a resposta. 4 sílabas, até está dizendo quais são. Informação. Então, 4 sílabas. Bom, diante dessa explicação do Paulo, né, a gente já sabe que a resposta dele está correta. Então, agora o Paulo vai avançar 5 casas. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficou junto com a Laura. Ai, ai, ai. Quem será que vai vencer essa rodada? Mas agora é a vez da Laura, né? Vamos ver, então, que número que ela vai tirar e vamos ver se ela vai acertar essa questão, né? Vamos ver ali na roleta, que número que vai sair. Número 2. Se ela acertar essa questão, a Laura vai vencer o jogo. E se ela errar, ela vai dar a vez para o Paulo ganhar.
Possivelmente, né? E aí? Vamos ver qual que é a pergunta que temos ali para a Laura. E essa tá fácil. A gente não conversou na aula de hoje, mas em aulas anteriores falamos muito sobre rima, né? Informação rima com informática, atenção ou forma. Agora eu não vou nem dar dica para a Laura poder responder o que ela acha. Laura, com que palavra que rima com informação? A Laura disse que a informação rima com atenção. Então, vamos ver ali qual é a resposta certa? Atenção, está certo, né? Lembre que a rima é sempre quando o final da palavra é parecida ou igual com outra palavra, né? Então, informação, atenção, elas rimam. Então, a Laura vai avançar 2 casas, que foi o número que ela sorteou. Então, 1 e 2, ela alcançou a chegada. Então, a Laura é a vencedora do jogo de hoje. Parabéns, Laura! E assim encerramos, então, o nosso jogo. A aula também já está se encerrando, finalizando, mas antes precisamos verificar se a nossa rotina foi toda cumprida. Vamos dar uma olhadinha? Então, conferindo o que realizamos na aula de hoje, organizamos os nossos materiais, também fizemos o registro da data e da aula de hoje, relembramos a aula anterior, também conversamos a respeito do texto informativo, interpretamos esse texto e também fizemos a hora do jogo. Então, a nossa rotina está concluída, né? Fizemos tudo aquilo que combinamos no comecinho da nossa aula. E antes de ir embora, né, como sempre, vou realizar a higienização das minhas mãos utilizando o álcool em gel, mas também outro recado muito importante é sobre o uso da máscara. Então, sempre que você sair de casa, utilize a máscara. Se puder, né, leve um álcool em gel com você para poder higienizar as mãos. Esse cuidado é muito importante, né? Tanto para a sua saúde, como também para as pessoas que convivem com você, ok? Então, conto aí com a sua ajuda para esse cuidado. E finalizo a aula por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje e nos encontramos em uma próxima. Até!